Segundas Crônicas, capítulo 7, verso 13 e verso 14, para a glória de Deus. E a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, amém? Olha, quero agradecer a todos inscritos no canal, Deus abençoe a vida de todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal e seja bem-vindo, seja bem-vinda, no nome do Senhor Jesus. Vamos então para a palavra. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus dizendo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Apenas esses dois versículos da palavra de Deus aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e verso 14. Olha certamente o que Deus falou ali para o rei Salomão. Louvado seja o Senhor. Nesse versículo 13, veja bem o que certamente Deus falou, segundo o que está escrito dentro desta palavra para mim e para você. Louvado seja Deus. Olha, se eu fechar os céus e não houver chuva, até porque, meu irmão, minha irmã, não tem quem tenha condições de fechar jamais os céus, né? A não ser somente Deus. E Deus dizendo, se eu fechar os céus, né, e não houver chuva, né? Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, porque só quem pode ordenar aos gafanhotos que consumam a terra é Deus também, e mais ninguém, né? Fechar o céu, só Deus, né? Ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, só Deus também. Agora imagine Deus, né? Louvado seja Deus, fechando os céus para que, por exemplo, não desça sobre a terra chuva, né? Agora imagina Deus, louvado seja Deus, né? Ordenando aos gafanhotos, né? Santo Deus, né? Que consuma a terra, né? Ou se enviar a peste entre o meu povo, porque também não tem quem, né, possa fazer todas essas coisas que aqui Deus estava certamente falando para Salomão, a não ser somente Deus. Mas tem uma palavra, louvado a Deus, de resposta para mim e para você, se isso porventura vier a acontecer, ou se Deus fizer isso. Ou seja, lá no passado o Senhor já tinha falado para Salomão, certamente que se ele fizesse isso, tanto fechar os céus, como está escrito, né? E não houver chuva sobre a terra. Tanto se Deus ordenasse ali aos gafanhotos que consumissem a terra, ou se Deus enviasse a peste entre o seu povo. Deus, no versículo 14, vai dizer o quê? Veja só. E se o meu povo, agora Deus está falando acerca do povo dele, ou seja, e se o meu povo, aqui, ó, que se chama pelo meu nome, Deus dizendo, né? Louvado seja, porque as multidões chamam, por exemplo, pelo nome de Deus. Agora, Deus está falando aqui para quem? Para o seu próprio povo. E se o meu povo, ou seja, Deus fazendo tudo aquilo que no versículo anterior, acabei de ler, né, que é o versículo 13, de 2 Crônicas, né? 7. Então veja só, agora Deus vai dizer o quê? E se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, se humilhar. É, é algo que talvez nem todos querem hoje o quê? Fazer. Se humilhar. Louvado seja Deus. E por que não se humilhar, né? Até porque a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos o exaltará. Porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Ou seja, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus dizendo, primeiro se humilhar, é claro, né?
Não só chamar pelo nome de Deus, mas também se humilhar. Louvado seja Deus, aleluia, e orar. Chamar pelo nome de Deus, se humilhar, orar, algo que hoje parece que pouco a pouco estamos deixando de fazer. O que? Orar. É muito importante que nós não só chamem pelo nome de Deus, mas que nós também se humilhem e nós também orem. Tenhamos aí uma vida constante de que? De oração. Ou seja, orai sem cessar ou perseverai em oração. Então Deus dizendo aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E logo depois, o que o Senhor Deus continua certamente a falar, né? Louvado seja Deus, aleluia. E buscar a minha face, ou seja, chamar pelo nome de Deus, se humilhar, orar, buscar a face de Deus, que talvez é o que nós não estamos fazendo nos dias atuais, como devemos estar sempre fazendo, buscando a face do Senhor, nosso eterno Deus. Louvado seja Deus. Deus dizendo o quê? Não é buscar a minha face e se converter. Dos seus maus caminhos. Veja só, chamar pelo nome de Deus, se humilhar, orar, né? Buscar a face de Deus, se converter dos maus caminhos, ou seja, abandonar os maus caminhos, abandonar aquilo que desagrada a Deus, porque se eu só chamo pelo nome de Deus, né? Louvado seja Deus, mas se eu não me humilho diante certamente até do próprio Deus, que devemos se humilhar diante de Deus, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não busco a face de Deus, e se eu não me converto dos meus maus caminhos, então como fica a situação sobre mim? Da mesma forma, então, como fica a situação sobre você? Ou lá no passado, como então ficaria a situação sobre o próprio povo de Deus? Não era sobre outro povo, não. E nós, por fazer parte desse povo, ou nós por ser o povo de Deus, nós temos que estar atento a estas palavras, não somente a mim aqui, mas a você que por meio do canal ouve a mensagem do Senhor, tem que estar atento a isso, não somente chamar pelo nome de Deus, não, louvado seja Deus, mas também se humilhar, e não só também se humilhar, mas orar, e buscar a face do Senhor, e se converter dos nossos maus caminhos, ou seja, abandonar aquilo que desagrada a Deus. Nós temos que saber o que é que desagrada ao Senhor para que nós possamos se converter disso ou se arrepender disso ou largar isso. Louvado seja. Então, após fazermos tudo isso, segundo o que Deus estava ali falando para Salomão, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, veja só o que Deus continua a então falar. Olha, meu irmão, minha irmã, não sou eu, estou apenas falando certamente o que Deus já falou lá no passado para quem? Salomão, acerca do povo de Deus, e sobre algumas coisas que se Deus enviasse, né? Louvado seja o Senhor, né? Se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, tá vendo? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, minha irmã, esteja aí atento à palavra de Deus. Veja só o que o Senhor falou ali. Olha, quanto tempo faz que Deus certamente falou esta palavra. Esta palavra não perdeu a sua validade e jamais vai perder a sua validade. A palavra de Deus, louvado seja Deus, vale para o povo de Deus lá do passado, vale para o povo de Deus do presente e vale também para o povo de Deus do futuro. Amém? Vou repetir só para que o irmão e a irmã, você que ouve a palavra por meio do canal, possa entender um pouco melhor. Amém? Olha só, se eu fechar os céus, Deus dizendo, e não houver chuva, né? Ou se ordenar as gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus dizendo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, Deus dizendo, né? Aleluia. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre. Fique com esta palavra, medite nesta palavra. Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra é poderosíssima, amém? Palavra do Senhor para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus para todos.